Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma noite da nossa 13ª Semana Espírita. Como vocês já ouviram, o tema da nossa 13ª Semana Espírita, o problema do ser, do destino e da dor, inspirado ali em Leon Denis. Hoje eu tenho aqui ao meu lado, partilhando a tela comigo, Arilson Ferraz. Boa noite, Arilson. Boa noite, um prazer estar aqui. Arilson, que sempre está com a gente, fortalecendo aí o movimento na nossa cidade, na nossa Semana Espírita. Arilson hoje vai trabalhar uma visão espírita da dor, mais uma bela palestra para a nossa noite de hoje. Mas para iniciar, vamos contar agora com uma apresentação musical de Anne Caroline, que vai cantar para todos nós. Boa noite, Anne. Boa noite a todos os internautas. A paz do Mestre Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Então é contigo agora. Caminheiro no caminho, em busca da direção, na expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto angariareis o pão, despertor de vossos partos, uma nada evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estais cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida dor, bendito Consolador. Caminheiro no caminho, em busca da direção, a expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto angariareis o pão, despertor de vossos partos, uma nada evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estais cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida dor, bendito Consolador. Semeador, em meio à dor, vinde a
estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida dor, bendito, Consolador. Muito belo. Obrigado, Anne, pela apresentação. Obrigada. E assim nós damos início. Fique com Deus. Vocês também. Aos que entraram agora, sejam todos bem-vindos. Mais uma noite da nossa 13ª Semana Espírita. Nesta noite nós temos aqui Arilson Ferraz. Uma visão espírita da dor é o tema que ele vai trabalhar nesta noite, que todos teremos a alegria de acompanhar. Mais uma vez, Arilson, boa noite, e o espaço agora é seu. Boa palestra. Boa noite, muito obrigado. Queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe em mais um evento de luz. É um prazer muito grande estar aqui novamente, dando a nossa parca contribuição para a disseminação do pensamento espírita. É uma forma também que a gente tem, pela internet, de nos reencontrarmos nesses momentos difíceis, onde a dor se faz bastante presente. São dias em que nós estamos em busca da consolação, sobretudo de informações que nos deem segurança, esperança para dias melhores. Então, que a nossa palestra esteja também recheada desses conteúdos que nos console, afinal de contas, o Espiritismo é o Consolador prometido. E achei interessante o tema ser a visão espírita da dor. Isso dá-nos o entendimento de que, em determinado momento, a doutrina espírita pôs o olhar sobre a dor e nos explicou claramente o que ela significa. E esse pôr o olhar sobre a dor foi representado pela figura do eminente codificador Allan Kardec. No momento em que ele se detém para perceber os fenômenos à época e compreendeu que havia uma inteligência invisível produzindo efeitos inteligentes. A partir desse olhar de Allan Kardec, começa então uma nova interpretação, não tão somente acerca da dor, mas acerca da vida, de tudo que existe no processo de existir e de existência. Eis o Espiritismo aparecendo para nos trazer informações novas, nos colocando em um outro lugar, porque à medida que a visão do Espírito evolui também a sua maneira de conduzir a própria vida, o próprio destino. Então, naquele período em que Allan Kardec se esforçou bastante para reunir todas aquelas informações, estava em torno dele, ao redor dele, as entidades venerandas enviadas por Jesus, porque era chegado a hora da criatura amadurecer. Espiritualmente, moralmente, e por conta disso, era necessário um esclarecimento para que todos pudessem perceber a grandeza de Deus. A doutrina falaria de Jesus, lembraria o que ele havia dito, mas completando ou cumprindo a promessa que ele nos fizera em João 14, ele vai trazer, o Espiritismo vai trazer as informações que à época Jesus não podia expressar claramente para aquele povo ainda aturdido.
E assim o Espiritismo fez. Nos deu uma visão, sobretudo, da nossa imortalidade. Lembrando que a imortalidade, a reencarnação, a mediunidade, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos, estes princípios, a existência de Deus, esses princípios básicos do Espiritismo, não foi uma descoberta do Espiritismo. O Espiritismo chegou como ciência, convidando-nos a ter essa visão acerca de tudo que as civilizações antigas já discutiam, já defendiam, já procuravam compreender. Por isso que é importante lembrar que a ciência espírita, ela veio exatamente para fazer-nos compreender uma realidade que já estava posta. Ela só não tinha um olhar científico. E o Espiritismo nos convida a fazer isso. Por isso que vamos nos distanciando do nome de religião no que tange seguir ou imitar ou acompanhar as religiões atuais, ou as que já passaram até então. É uma ciência que nos faz perceber a vida como um todo e fazer uma interpretação em cima de uma lógica, em cima, sobretudo, da bondade de Deus trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos enfatizar nesse início de palestra a importância de estarmos sempre estudando a codificação espírita, para que esta crença, essa certeza se instale profundamente dentro de nós, nos levando às necessárias mudanças que carecemos fazer. Então, nesta hora em que somos chamados a analisar a dor, pelo Espiritismo, pelo que a gente estuda na doutrina, nós vamos vendo que o espírito, o princípio inteligente, passa por um processo evolutivo, transitando nos reinos, em todos aqueles reinos que ele necessita estagiar para alcançar patamares outros. Do mineral, do vegetal, do animal e do hominal, toda essa trajetória ocorreu a dor. Mas não a dor necessariamente percebida no hominal, mas um desconforto. A dor também é da ordem do desconforto das mudanças de fases. Cada reino, cada período se movimenta, se desorganiza ou se amplia para outras etapas. E esse processo de um para o outro, tendo o princípio espiritual aí, nós vamos percebendo que há o desconforto. Por isso que em cada reino há suas crises. O que poderíamos catalogar como dores. Uma certa agitação para que o processo da evolução se desse. Quando nós chegamos à fase animal, vamos perceber a dor presente nos animais. Como eles reagem, como eles lutam para vencer aquilo, ou não lutam, simplesmente caem sob o peso daquela dor que nada mais é do que um processo para arrancar-lhe daquela fase, para levá-lo a estágios superiores. Há todo um propósito aí, vale lembrar, divino, já que nós sabemos que fomos criados por Deus simples e ignorantes. Esse princípio inteligente, transitando por todos esses reinos, passa por esses desconfortos, para ir se ajustando a novos patamares do progresso. Quando da fase animal alcança a fase hominal, chegamos a um ponto extremamente importante. Quando o espírito alcança o nível de consciência de si. O que Joana de Ângeles vai catalogar como a maior conquista do ser espiritual. Quando tem discernimento do que é certo, do que é errado. Quando adquire a consciência de si, do corpo,
de quem se é, de onde se está e como deve se movimentar em meio a essas percepções, que são novas a princípio, refletas ainda de animosidade, de inferioridade, que podem naturalmente não dar ainda a condição do espírito perceber a sua função, o seu papel e de onde veio. Mas, quando o espírito alcança este nível de consciência, ele começa a perceber esta dor, que muitas vezes advém de fatores externos, provocados por fatores externos, como também surge dos fatores endógenos, fatores do corpo, fatores da alma. A princípio, é o chamado desconforto. O espírito imaturo não tem condição de perceber aquilo como uma dor, que significa um processo evolutivo e que aquilo é um desconforto. E o espírito, naturalmente fadado à paz, sente uma necessidade íntima de ou driblar aquele incômodo, ou tentar aplacá-lo. De alguma forma, busca superar os incômodos iniciais. Mas à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai percebendo que aquela dor pode ser amenizada, ou muitas vezes já começa a perceber as causas que a gerou. E assim o espírito vai desenvolvendo o seu processo evolutivo, percebendo essa companheira que não desaparece. Ainda mais nós que estamos nesse trânsito evolutivo, ainda carregando uma canga de inferioridades. Então, o Espiritismo vai nos mostrando, pelos estudos, que a dor, ela vai nos acompanhar no processo evolutivo até não mais precisarmos dela. Então, quando chegamos em um certo nível, a criatura sem um amadurecimento maior, ela vai fazer um caminho de busca de cessação da dor. Ela ainda não está apta nem amadurecida para entender as causas da dor. Ela quer cessar o incômodo, cessar a dor. E assim, até hoje, há pessoas e muitas civilizações, muitos povos, trazem essa cultura de buscar de variadas maneiras a cessação da dor. Não quer entender, não estão ainda interessados em buscar a causa que gera a dor. Eles estão em busca de cessar a dor. Se nós lembrarmos de Siddhartha Gautama, quando ele sai do seu palácio, se depara com a morte e com o sofrimento. Aquilo para ele era novo. Ao invés de fazer um movimento escapista, ele, espírito já bem amadurecido, tenta entender aquela problemática. Tenta sondar do que se trata. E, a partir daí, vai fazer esse caminho de iluminação, a busca dessa cessação do sofrimento, da cessação da dor. Tentando buscar as causas que geram essas dores do ser humano. E é assim que ele começa a estabelecer o caminho do meio, do equilíbrio, e alcança o nirvana, o ser superior que se torna, através desse jejum moral, comportamental, dessa disciplina que ele estabelece no campo interior, para que pudesse assim se liberar das dores. E a sua doutrina derrama muitas informações acerca disso. Então, quando o ser vai desenvolvendo, ele vai percebendo que não vai dando mais para ficar inibindo a dor ou fugindo da dor. Ela está inserida na lei de evolução. E todas as vezes que o espírito precisar crescer, avançar, se não fizer isso por uma vontade firme, por um desejo, pelos caminhos do amor, naturalmente o processo evolutivo vai impulsioná-lo a sair dessas fases primeiras,
Então, a dor, na linguagem de Leon Denis, numa psicografia que ele passou para Ivone do Amaral Pereira, ela é uma grande mensageira e traz uma tarefa que é rechaçada pela criatura humana, mas é de extrema importância. Porque são essas fases de dor que o espírito enfrenta ao longo do seu processo evolutivo que vai tirando-lhe as cascas da inferioridade, o peso da ignorância, e vai alçando a novos e mais altos voos. E isso, o Espiritismo vai nos mostrando, vai também nos ajudando, assim, dessa forma, entender ou saber a melhor maneira de nos conduzir diante do sofrimento que a dor gera. Quando Jesus vem à Terra, ele estabelece a necessidade de fazer com que o indivíduo percebesse que ele é que estava sendo o grande responsável pelas suas dores. Quando ele diz, agora vá, e não torne-nos a pecar, ele vai falar isso depois de retirar a criatura de uma certa dor, de um certo incômodo, de uma certa conjuntura conflitiva. Então, ele diz, agora vá e não tornes a pecar. Já deixando claro que aí está a causa, os equívocos, advindos do comportamento, regido por uma moral que devemos dar conta, que devemos equilibrar. Assim, o Espiritismo chega não só falando da necessidade de mudança, mas da reencarnação, faz um olhar, né? Pousa a visão nossa, convida-nos a estudar a reencarnação, dizendo que essas dores, elas vão estar conosco em todas as existências, nos burilando, e que cada reencarnação mal vivida, ela produz uma próxima reencarnação com resgates onde a dor se faz presente, como a grande aliada do processo evolutivo, para nos ajustar a um crescimento. Então, a reencarnação é uma lei que nós precisamos estudar muito, porque quando a dor nos aparece, temos que saber e ter o entendimento espírita da sua função. Da sua função. Assim, começamos a perceber que ela não é da ordem de um castigo, como algumas doutrinas preconizaram. E como o nosso inconsciente profundo ainda carrega, como se ela fosse um castigo divino, e veio nos produzir as lágrimas e os sofrimentos diversos. Isso ainda está conosco. Basta que as pessoas questionam, chegam até a questionar a Deus. Enchem-se de lamentação, de queixas, de reclamações, que podem não ser diretamente endereçadas a Deus, mas está sendo endereçada a alguém. Ninguém fala às pedras. Se alguém faz uma reclamação, inconscientemente ela quer alcançar alguém, ou Deus, ou os espíritos, ou alguém. Mas ela quer falar da sua desdita, da sua dor, do seu sofrimento para alguém. Do contrário, a reclamação não teria sustentação. É um desejo egóico da criatura poder falar do que sente, numa busca de que venha alguém ou alguma coisa para cessar o seu processo. Assim, com o Espiritismo, nós vamos compreendendo a função dessa dor, e nesse olhar que Leon Denis nos traz, nós vamos não só tendo que aceitar a dor quando ela aparece, mas nós teremos que descobrir o que a gerou. Mas também, quando a gente descobre o que a gerou, nem sempre ficaremos livres dessa dor. Porque a dor, ela estagia em vários campos do nosso processo evolutivo. A dor resgate, a dor expiação, aquela dor que demora
que caminha conosco uma reencarnação inteira, muitas vezes. A dor auxílio, que o mentor de André Luiz vai dizer entre o céu e a terra, no livro Entre o Céu e a Terra, Drusus, ele vai lembrar a André Luiz da dor auxílio. E André pede mais explicação. E ele vai dizer, esta dor, ela não está pelos caminhos do resgate ou pelos caminhos da expiação. É uma dor que sacode as fibras do espírito para ele despertar para uma realidade. Ou para evitar que ele caia em problemas mais graves. Emmanuel vai dizer que por detrás de todo problema, de toda dor, há a presença da sabedoria divina, manuseando esses processos para que a gente adquira maturidade e um aprendizado. Não que Deus forja a dor, mas diante do processo evolutivo conduzido pelas leis que ele colocou, a sua inteligência vai fazendo com que nessas experiências que vamos tendo, nós consigamos nos desprender, à medida que vamos evoluindo, desses períodos mais primitivos, e nos libertando dessa casca e nos sentindo mais leves, e nos sentindo mais felizes, com um nível de paz mais alto, ou com a presença da paz mais vezes. Então, essa visão que o Espiritismo nos dá da dor é para que a gente entenda que ela tem uma função. E que toda queixa, toda reclamação não adianta, não a erradica, não a liquida. Daí é forçoso que o espírito pare para examinar os seus processos de dor, seja do corpo, seja dores morais, sejam quais forem. Essas dores nos chegam pelo próprio processo evolutivo, pelo próprio planeta em que estamos. Vai dizer no Livro dos Espíritos, nós reencarnamos com a programação, mas não está na programação todas as dores que vamos passar, porque muitas delas advêm do ambiente em que estamos. É inevitável. Não fica tudo cronometrado. A ideia mãe, a ideia principal, o crescimento principal que precisaremos ter numa reencarnação, está dentro da programação. Mas existem esses outros dissabores que advêm de um planeta dessa natureza. E nós estamos num planeta dessa natureza por conta do nosso nível evolutivo. Ou seja, a nossa postura moral ainda define também o tipo de educador. Sempre definirá. Então, essa queixa que se reclama, eu não gostaria de estar neste mundo, eu não gostaria de estar nessa família, eu não entendo porque sofro dor tal, dor X, dor Y. Bem, o espírita não pode fazer essa pergunta e muito menos se lamentar dessa natureza. Não pode adentrar no terreno do vitimismo, porque ele conhece a reencarnação. E sabemos que não foi Deus que forjou a dor, foi a ignorância humana pelas opções equivocadas que teve e agora resgata tão somente, como colheita, o que plantou. Dentro dessa lógica espiritista, isso tomba o espírito desse lugar de vitimismo, de reclamação. Então, a dor tem uma mensagem, como vai dizer um escritor chamado Mark Ian Barash. Era um jornalista do New York Journal Times, de Nova York, e ele vai lançar um livro, O Caminho da Cura, uma visão espiritual das doenças. Na busca de superar o câncer, ele sai em busca de várias ajudas, desde aos xamãs, desde aos gurus, aos pajés, aos cientistas. Ele vai buscando todos os caminhos para curar-se daquela enfermidade que ele produzia muita dor. Até ele entender, e aí ele narra isso no final do livro, que a enfermidade e as dores têm uma mensagem. Descubra, e aí a gente lembra de Buda, não é? Encontre a causa do sofrimento e a partir daí ele começará a cessar. À medida que ao encontrar as causas, trabalhemos nelas. Não é da ordem do encontrar, não é?
É como o autodescobrimento, as pessoas divulgam o autodescobrimento. É muito importante o autodescobrimento, para se autodescobrir, o que não significa que se autoilumina. Eu descubro-me para, a partir daí, nesta visão sobre mim, estabeleço um programa de autoiluminação. Diante daquilo que eu descobri, diante daquela paisagem que se me apresenta quando eu me percebo. Então, quando a gente descobre as causas da dor, a gente começa, então, a fazer todo esse movimento para liquidá-la. Mas há espíritas ainda que dizem assim, eu falo espíritas porque a gente conhece a reencarnação, mas eu não sei o que eu fiz. Então, como é que eu posso cessar essa dor? Bem, mas nunca se disse que deveria saber o que se fez, porque se fosse assim, Deus não daria para nós o esquecimento. Não é? Nós teríamos total noção do que fizemos e, a partir desse saber, íamos trabalhando a cessação da dor. Não. O que importa saber é exatamente aquilo que ninguém soube quando Jesus disse, agora vá, e não tornes a pecar. Bastava isso para a criatura saber. Que era o pecado, o equívoco, que havia gerado aquele sofrimento. Então, nós entendemos que estamos aqui para melhorar, para evoluir. E quanto mais queremos nos distanciar do sofrimento, da dor que gera esse sofrimento, é forçoso que continuemos esse trabalho de aprimoramento moral. Então, não é cessar a dor. Por isso que esse comportamento atavista de cessar a dor tão somente, ainda nós carregamos e levamos para dentro do centro espírita. Muitas pessoas vão para o centro espírita para cessar as suas dores. E ai do centro espírita que não fizer isto. Ai do centro espírita não fazer um atendimento ao ponto da pessoa sair dali curada, sem dor. Se for um centro espírita que sustenta o pensamento puro da doutrina espírita, vai deixar claro que o centro espírita é só uma instituição que alberga os interessados em estudar o espiritismo, e que ao estudá-lo, se esclarece, e à medida que se esclarece, apropria-se da responsabilidade que tem de ser feliz, retirando de si os males que produz a dor. Assim, nesta lógica espiritista, precisamos entender que ela veio nos trazendo a evolução. Vamos olhar para trás, 5, 10 anos atrás. As dores que passamos não nos amadureceram, não nos modificou. E aí a gente vai vendo a lei de evolução atuando. Dores que nos chegam, que nós aparentemente não entendemos, mas como diz Bezerra de Menezes, são excelentes socorros divinos. A criatura, nós somos tão imaturos que ainda precisamos dessa intervenção da misericórdia divina, nos enviando determinadas intervenções via dor para nos tirar de dores maiores. Ainda não sabemos conduzir a própria vida. E é por isso que Joana de Anjos vai dizer no livro sobre a proteção de Deus, que nós, sem os amigos espirituais, não transitaríamos pela terra. Não conseguiríamos. Há todo um trabalho para nos tirar desses comprometimentos maiores, porque somos crianças espirituais. E esses espíritos amigos, sob a ordem de Jesus, sob o comando de Jesus, trabalham. E muitas vezes, provas nos chegam que são excelentes intervenções para nos acudir. Às vezes, se nós temos mérito no mundo espiritual, isso não significa que nós só vamos receber bênçãos. Por conta exatamente desses méritos, é que vem os nãos de Deus, que geram dor. E a gente questiona. O meu destino é sempre assim. As dores nunca param de chegar. Será por quê? Há um fator que as mantém. Então, se o espírito não descobriu, a dor há de continuar como processo de despertamento da criatura humana. Então, já com esse conhecimento espírita, se a dor gerando esse sofrimento ainda caminha conosco, ela está dizendo que alguma enfermidade moral não foi retirada.
Não fizemos um mergulho profundo para perceber que há questões que precisaríamos superar. Do contrário, teria um destino, não é? Viríamos com a dor para que ela nunca cessasse. Porque por mais que existam as expiações, quanto mais o espírito se dispõe a melhorar-se, com mais força, com mais resistência, com mais coragem, ele enfrenta a expiação. Então, é como nós estamos diante da dor, pelo olhar que o Espiritismo nos ofertou, mostrando que ela não é mais, não poderia ser mais interpretada como castigo divino. É produção nossa. Ou da ordem da necessidade evolutiva, já que estamos ainda bem atrasados. E ela fará parte desse processo. Então, se nós começamos a enxergar a dor por este caminho, precisamos, então, começar um trabalho que muitas vezes não está sendo colocado muita energia. A energia da humanidade nos dias atuais é de cessar a dor. Pasmem, meus irmãos, mas já existe a clínica da dor. Não que ela seja negativa, muito pelo contrário. Estudos aprofundados acerca da gênese da dor. Mas só não se toca ainda no espírito. Só não se busca aí esse ser inteligente, gerador de tudo que vai ocorrer ao longo do processo evolutivo. Mas essa clínica da dor se abre já sendo um avanço para todos nós, quando saímos daquele período de só cessar a dor, via analgésico, vamos dizer assim. Não. Pesquisadores estão tentando sondar de onde vem a dor. Por mais que se perceba todo o movimento cerebral que gera dor, há pesquisas mais profundas porque notam que cada indivíduo sente a dor de uma forma, ou a localiza de uma maneira, ou a interpreta de uma maneira. Essa pesquisa é uma pesquisa onde reúne vários profissionais para que se tenha um olhar essa dor, para saber de que lado, de onde vem essa dor. E eles vão percebendo que ela vem de vários lugares. E se percebe que muitas delas advêm do ser psicológico que somos, do ser emocional que somos. Somos ainda, né, estamos ainda utilizando desse poder que Jesus disse que tínhamos, que temos, de sermos deuses. Nós estamos usando essa força de deuses para produzir dor. Pela manutenção dos pensamentos negativos, dos comportamentos negativos, pela maneira de sustentar várias imperfeições, nós acabamos pegando toda essa energia e produzindo dor, desconforto. Dia virá em que esta mente estará curada quando o espírito evoluir moralmente, e ele será o seu grande benfeitor. Nós ainda somos bem mais inimigos de nós do que amigos. E o Espiritismo vai nos convidando para esse alto amor, para agradecer as bênçãos que Deus nos deu, mas, sobretudo, arcar com a responsabilidade daquilo que é nosso, a partir do momento em que Ele nos ofertou o livre-arbítrio, naquele ponto primordial do desenvolvimento da criatura humana na aquisição da consciência de si mesmo. Então, a clínica da dor abre para examinar. Já não é mais a hora de cessar a dor, é de encontrar as suas matizes, a sua gênese e as suas ondulações. Mas o Espiritismo vai nos mostrar que essa dor, ela está, muitas vezes, assinalando a inferioridade do ser que não quer avançar.
e que, por lei de evolução, é impulsionado pelas dores a alcançar a plenitude. Porque nenhum espírito ficará estacionado. Se teimar aí, a força da lei o conduzirá via dor. Essa dor que machuca, ela nos depura. Ela nos arranca dos períodos primitivos. Ela nos abre um olhar mais claro acerca do que está acima de nós, vibratoriamente falando. Estamos, aos poucos, em cada experiência reencarnatória, experimentando essa dor. Dores diversas, para que nós consigamos sair desse patamar. Porém, é importante lembrar, será mesmo que nós precisamos ser guiados excessivamente pela dor? O que está faltando aí? Se a gente reencarna, e a doutrina espírita nos diz que é possível ter uma relativa felicidade aqui, relativa paz aqui na Terra. E por que ela não aparece? Imprudência da criatura humana. Se, ao invés de entender essa gênese do que nos conduz a esses sofrimentos, nós estamos ainda buscando que um outro faça alguma coisa por nós. Hoje, há vários estudos também, onde pesquisadores tentam trabalhar para a cessação das doenças, para cessar a morte. Mas por um viés puramente materialista. Mas não deixa de ser o caminho. Tomara mesmo que eles busquem querer cessar a morte, e assim eles vão se deparar com o espírito imortal. Deus não erra e não é incompetente. Esses grandes cientistas que estão na Terra, mesmo pelo viés do materialismo, não percebem que estão mergulhando cada vez mais em pesquisas profundas para encontrar o espírito imortal e entender a gênese de todo esse processo de dores, sofrimentos, enfermidades que assolam o corpo e que atordoam a mente. Então, o nosso papel é aprender a lidar com a nossa dor. Primeiro papel, melhor dizendo, aprender a lidar com a nossa dor, entendendo que nós não podemos ter a resignação estática, como nos ensinou Joana de Ângeles. Temos que ter a resignação dinâmica. A estática é aquela que aceita a dita cruz e sai arrastando, acreditando que só vai depô-la quando desencarnar. Isso depende do indivíduo reagir. É a resignação dinâmica, fazer alguma coisa para tentar alcançar cada vez mais níveis de paz. E isso requer autoburilamento. Autoburilamento. Mas também entender aquela dor que traz uma mensagem, traz um ensinamento. Para baixar, muitas vezes, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para nos sacudir e perceber o que gerou, muitas vezes, aquela dor foi um comportamento na atual existência. Não tão somente no passado de outras existências, mas nesta mesmo. Convida-nos a olhar a dor, o sofrimento. Ensinou-me um espírito amigo, quando ele me fez uma pergunta. Ele disse: meu filho, quando a febre chega no corpo, o que isso significa? Eu disse que provavelmente alguma coisa não vai bem no corpo. Ele disse: o sofrimento, a dor, o sofrimento, é a febre da alma. Quando eles apresentam-se, é sinal de que alguma coisa não vai bem na alma. Então, nos apropriemos desse exame. Por que essa dor? Por que essa prova? Por que isso me afeta tanto? Por que isso me desestrutura? Mas que dor lancinante, seja pela ordem de uma enfermidade física, seja pela ordem de uma dor moral, não importa. Há uma dor ali. E que o nosso desejo é de cessá-la. Sim, e se tivermos recursos para isso, que ela seja cessada. Mas não nos acomodemos aí. É importante saber
que pode estar gerando essa dor? Essa prova que passo, esse sofrimento, essa dor que me acompanha, o que será que eu preciso modificar? Sempre há alguma coisa para modificar, posto que nós somos seres perfeitos. Então, a visão que o Espiritismo nos dá da dor é de que ela é uma companheira que vai nos tirando das fases primitivas, nos levando a patamares maiores, mas ela também é um sinal de inferioridade, ela é um movimento que pode ser da misericórdia divina para nos tirar de situações mais agravantes, ela é um socorro de Deus. Porque se a dor é um fenômeno que surge da lei de evolução, ela não é má em si, posto que foi criada por Deus, assim como a morte. Quando a humanidade passou a catalogá-la como um erro, tanto que se fica buscando maneiras de driblá-la, ou de cessá-la, e de condená-la, como se fosse um equívoco. Não, é um acontecimento biológico que Deus criou. Se Deus criou, é bom. E por que a gente foge e não gosta da morte? Isso é por conta do egoísmo, porque ela é a maior inimiga do egoísmo, porque é a única que tira tudo das mãos do egotista, até o corpo. E esse egoísmo, como é o câncer da humanidade, como diz Emmanuel, é ele que vai nos levando a construir essa visão nefasta, perturbadora da morte. Assim também o orgulho. Queremos ainda estagiar tão somente nos prazeres fáceis, que distrai a alma dos compromissos sérios. E é por isso que temos essa aversão à dor, no sentido de querer eliminá-la, quando deveríamos entender que ela sinaliza muitas coisas, e que precisaremos ficar atentos. Eu sempre repito isso. A questão 919 de O Livro dos Espíritos, todo esse saber espírita que nós obtivemos através da codificação. Como processar isso sem a questão 919 praticada? Como assimilar? Como entender? Como fazer uma relação daquela verdade poderosa com a nossa inferioridade? Como nós vamos refletir sobre este saber que ainda nem alcançamos? Esse saber espiritista, que de tão elevado é, que todo dia, quando a gente vai reler alguma obra, eis que tem algo ainda a se saber. Então, é hora de começarmos a perceber que nós temos muito ainda para aprender. E precisamos, cada vez mais, nos aprimorar. Está pouco? Não crescemos o suficiente. A dor está aí. Então, eu sei que ela é um sinal de que períodos, heranças primitivas ainda caminham comigo. E a minha imprudência no comportamento. Então, grande parte dessas dores advém das minhas existências transatas. Eu que as produzi. Eu preciso cessá-las. Põe a responsabilidade sobre si. Ah, mas esse problema vem de outrem, vem de um acontecimento. Sim, mas é você que tem que administrar isso, já que te atingiu. Essas dores do ambiente, do planeta, essas dores que advêm da ignorância alheia. Sim, tudo isso, de uma certa forma, nós vamos também ter que aprender a lidar. Porque se queremos evoluir, tudo pode se transformar em um aprendizado. Então, se não existe o acaso, tudo que nos acontece tem um significado. E se tem um significado, tem algo a se aprender acerca do que tudo isso significa. Então, fiquemos mais atentos com essas dores que nos chegam, são mensagens, e que o espírito não para muitas vezes para querer saber. E daí cessa uma dor, surge outra, e vai caminhando com o indivíduo, até que ele se aprimora moralmente. E isso não significa que no aprimoramento moral cessam-se todas as dores, mas uma coisa a gente tem certeza, que à medida que a gente equilibra-se moralmente, mais resistência
mais maturidade, processo moral nós temos para enfrentá-las. Diz Allan Kardec, quanto mais elevarmos o nosso pensamento acima das coisas do mundo, das paixões, menos seremos atingidos pelas coisas da terra. Nós teremos uma compreensão acerca dessa dor. O vitimismo, a reclamação, a lamentação, tudo nos leva a um padrão vibratório que faz essa dor se agigantar. Nós vamos dar um tamanho para essa dor absurdo, que às vezes a gente considera que não a suporta. Tanto que muitas pessoas se matam, buscam o suicídio, porque acreditam que não suportam, quando Deus dá sempre o frio de acordo com o cobertor. Ninguém tem uma prova que vai para além das suas forças de carregar. É uma fraqueza do espírito, porque quando o problema vem, quando a dor vem, a criatura não tem força moral para sustentar a prova e superá-la, ou caminhar lado a lado com ela, mas sem perder o rumo em direção à paz, em direção ao bem que se deve fazer. Então é importante lembrarmos disso. E quando eu disse a primeira função nossa é saber lidar com essa dor e entender qual é a sua função, a segunda etapa é entender que esta dor que nos alcança o próximo. E aí entra a grande lei de amor. Quando a gente percebe que há sofrimento nos outros, há dor no outro. E aí? Para pensar nas minhas, nas dos meus, ou eu faço um olhar mais amplo, já que o amor, quanto mais se divide, mais se multiplica? Ou eu amplio o meu sentimento de amor para as almas que estão sofrendo, independente se estão no quadro do sanguíneo ou fora dele? Todos somos irmãos de uma só família. Estamos aqui reunidos exatamente para construir isto. Então, se eu, espírita, já sei as funções da dor, há muitas pessoas que não sabem. Há muitas pessoas que estão se apagando ou entrando em depressões profundas, em desesperos inimagináveis, porque ela acha que a dor veio tombar-lhe, pisar-lhe e matar-lhe. É importante divulgar o espiritismo. É importante divulgar. Para que as pessoas entendam que a dor não estabelece nenhuma condenação e que não é Deus nos atingindo. É Deus nos chamando para uma autorreação. É Deus dizendo que há força suficiente em cada espírito para superar as suas dores, ou pelo menos para andar lado a lado com ela, mantendo-se intimorata em busca da luz. É preciso dizer isso, porque muitas pessoas estão se entregando à dor e acreditando que a vida é só um rio de lágrimas, um planeta de lágrimas. E é hora de levar essa consolação para milhões de pessoas que estão sentindo a dor. É importante levar a esperança de dizer que a dor, ela é um processo que se finda, que não é perpétuo, que não é eterno, mas que o espírito precisa se implicar no aprendizado do que ela quer ensinar. E à medida que se vai fazendo isso, essa dor vai perdendo a sua força, o seu significado. A supervalorização da dor cai e passamos a entender que é o espírito que comanda o seu processo. Mesmo enjaulado no corpo, é ele que pode crescer-se como médico interno, como diz Joana de Anjos no livro Desperte e Seja Feliz, fazer esse médico interno aparecer não só para os problemas, para as dores do corpo, mas para as dores da alma, assumir a responsabilidade dessa alma interior e estabelecer os comandos. Se eu quero ser feliz, eu preciso assumir a minha responsabilidade diante das provas, das dores que eu enfrento, e sair em busca para apaziguar a dor alheia. E aí começamos o movimento da caridade. Quando a gente detém o olhar para a dor alheia, Deus foca na nossa. Quando a gente opera no bem, socorrendo alguém, esta vibração que geramos, somos os primeiros a perceber. Como energias fluidas,
ricas de luz e de cura. Mas o que dizer de grandes espíritos que fizeram a caridade e tiveram várias dores, mas o crescimento evolutivo do espírito não vai liquidar as dores das suas provas, mas dar-lhe-á total condição de suportar as que ainda precisa passar. Mas muitas outras dores, mas se perguntássemos a Chico Xavier, por exemplo, como é que ele via tal sofrimento? Nós vamos ver, às vezes, nos seus comentários, uma certa brincadeira para tratar da dor. Não era zombando dela. Quando Sócrates disse matar Sócrates, ninguém mata Sócrates. Faça uma oferenda, chama o discípulo, pede para fazer uma oferenda a Esculápio, o Deus da imortalidade. Então, zombando. Não era zombando da morte. Era dizendo, eu lhe entendo. Você não tem este significado para mim. Eu te vejo diferente. E o Espiritismo veio nos convidar a ver diferente. A dor não é uma condenação. Ela é uma mensageira que tira o espírito do átomo ao arcanjo, conduzindo à excelsa felicidade. E aí, poder olhar para trás, na retaguarda, e dizer, vale a pena. Eu venci o mundo de dor em dor, em etapa, eu superei-me e entendi que aquelas dores eram necessárias para mim. Entendi também que muitas permaneceram-se por muito tempo porque eu me abandonei, não quis fazer as mudanças. Mas no momento em que eu optei, tomei a decisão feliz de modificar, percebi que elas começaram a desaparecer, a perder a força, e passei a ter períodos longos de paz, até elas desaparecerem. Assim, o assunto é extremamente vasto, mas o que é-nos importante entender é que a dor tem função de progresso, de evolução da criatura humana, e que o indivíduo tem o dever de mudar-se moralmente, evoluir, para que não precise destas engrenagens da lei de evolução para evoluir, porque existe ao lado da dor o amor. Exercitemos o sentimento do amor, cessemos as dores alheias, que esse seja o nosso foco principal, trabalhemos em favor dos que sofrem, e dia virá, que as nossas dores não nos levarão ao caos emocional, nós teremos condições morais de sustentá-las e honrá-las, entendendo que cada uma tem um significado, que ao terminar a sua função, nos abandonará. Sigamos com Jesus. Jesus deixou-nos claro da grande potência que somos para reger, se queremos transitar entre a dor ou com o amor. Para finalizar, eu desejo a todos vocês muita paz, muita luz. Um abraço para todos que estão nos assistindo. Prazer muito grande ter participado deste evento. Muita luz para todos. Nós é que agradecemos. Mais uma bela noite que tivemos aqui com uma palestra dessa extraordinária que nos leva à reflexão. Então, agora eu peço licença para fazer a prece de encerramento da nossa noite, depois de tão belas reflexões. Então, vamos orar. Deus Pai, Deus de infinita bondade, que possamos ir em busca da felicidade que nos compete neste mundo, que possamos ser tão felizes quanto nos seja possível. E que, como aprendemos nas reflexões desta noite, quando a dor assim chegar, que saibamos compreendê-la e fazer os esforços necessários
para chegar onde somos aguardados na experiência desta vida, aprendendo sempre de boa vontade e trabalhando, seguindo essa lei de progresso, vivendo a lei de sociedade e avançando sempre, aproveitando todas as oportunidades que a vida nos traz, nos sorrisos, nas lágrimas, que todas contribuam para o nosso avanço. Obrigado, Senhor, por mais esta noite, por este evento, por esta semana espírita, pela alegria que temos na fraternidade que desfrutamos entre amigos nesta noite. Damos graças mais uma vez. Nós agradecemos mais uma vez, Arilson. Foi uma boa noite, uma boa palestra. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco nesta noite, aqui de Guanambi, das cidades da região, e até de outros estados que têm nos acompanhado, nos assistido. É para nós uma alegria. E nós lembramos que amanhã nós teremos Jorge Larra com a palestra Jesus e o Tempo de Renovação. Estejam aqui conosco mais uma vez, contribuindo com este evento e colhendo o que os palestrantes nos trazem para reflexão. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e até amanhã.